Então, a minha lista de perguntas só em relação à questão ambiental. Primeiramente, eu gostaria de falar senhor secretário, eu não estou absolutamente satisfeito com o orçamento. O orçamento da Secretaria, tendo em vista os problemas ambientais do Rio de Janeiro, ele é insignificante. De fato, nós vemos que há um pequeno crescimento em relação aos investimentos que são provenientes do fundo do royalties do petróleo, né? Esperamos que entre, né? Porque pode variar, pode mudar, e lamento que não tenha sido apresentado na apresentação um destaque entre os orçamentos da Secretaria provenientes da receita direta do orçamento e aquela decorrente do Fundo Orçamentário Ambiental, porque o Fundo Orçamentário Ambiental ele tem uma vinculação legal específica. Então nós vemos na página 5, nos grupos de despesa, que de recursos próprios, não provenientes dessas outras fontes, como os royalties do petróleo, são decorrentes, evidentemente, da obrigação legal em função de investimentos. De recursos próprios, a Secretaria está investindo 23 milhões de reais, que é absolutamente significante. O crescimento houve na linha referente aos royalties do petróleo, que são provenientes de uma fonte completamente diversa, né? Diversa no sentido de que se o Rio de Janeiro ele tem, digamos assim, ônus relativos aos empreendimentos petrolíferos do Rio de Janeiro. Nós vemos, por exemplo, o caso da refinaria de Manguinhos, os danos ambientais que se transmitem no tempo, né? Nós não sabemos hoje o nível de danos que essa cidade vai ter em relação ao que está acontecendo hoje na cidade em matéria de meio ambiente. Portanto, todos os recursos do royalties do petróleo deveriam ser de investimento. Nós vemos na penúltima linha que dos 51 da totalidade dos recursos do royalties do petróleo, que são 58 milhões, mesmo assim, 23 milhões são destinadas para receitas correntes, despesas correntes, ou seja, manutenção da Secretaria deveria estar toda em recursos próprios do orçamento. No entanto, se tira 23 milhões dos royalties do petróleo para, em vez de fazer investimento, se colocar em despesas correntes. Mesmo, e a gente não tem aqui o orçamento destacado do fundo. Então isso eu acho que é um ponto que não é uma pergunta, é uma constatação, só para pontuar essas questões. A segunda questão, que eu vou tentar fazer rápido, né, é a questão da necessidade, senhor secretário, de implantar a lei aprovada nessa Câmara, que foi promulgada nessa Câmara, que foi vetada pelo prefeito, de informações ambientais e de implantação das informações dos licenciamentos ambientais. Né? É uma lei do vereador Edson Creatinino, o prefeito vetou, mas a Câmara derrubou o veto, com toda a razão, não havia nenhuma razão jurídica para vetar, e pelo contrário, é uma lei essencial para a gente saber o que está ocorrendo com os processos de licenciamento na prefeitura. Então, o que nós esperamos é que no máximo de 30 dias, porque é uma informação pela internet, essa lei seja efetivamente implantada no âmbito da Secretaria, porque nós sabemos que a sociedade quer sim saber todo mundo que dê entrada na Secretaria, que pede poda de árvore e, sobretudo, derrubadas de árvores. Tá? Sobre esse assunto, nós entendemos, senhor secretário, que é necessário mudar a política da Secretaria em relação à questão de investimentos que está aqui de Rio Verde. O Rio está desverdeado, na verdade, porque a Secretaria tem uma política de
autorizar o corte de árvores com uma política de que a pessoa vai plantar outras tantas árvores em tantos lugares. Só para dar um exemplo disso, a Secretaria autorizou só na ilha de Bom Jesus, só na parte da GE, o corte, não é a poda não, o corte de 665 árvores, 565 árvores, lá inclusive um pau-brasil nativo. Fora isso, a Secretaria autorizou a derrubada de árvores na imediação do Maracanã, autorizou a derrubada de árvores em 15% dentro da APA de São José e Laranjeiras, enfim, a derrubada de árvores no Rio de Janeiro é um verdadeiro descalabro. Então eu estou pontuando aqui que a Secretaria de Meio Ambiente não pode, no meu entender, tem que mudar a política de autorizar derrubadas de árvores em áreas, por exemplo, de áreas de preservação ambiental, como a APA de São José, em Laranjeiras, comprovada judicialmente, no qual a empresa imobiliária vai ocupar com edificações 15% com cimento da APA de São José. Portanto, não vale fazer investimento no Rio Verde plantando árvores pequenininhas se a devastação de derrubada de árvores no Rio de Janeiro é um descalabro completo do meu ponto de vista. A outra coisa é a questão da implantação urgente, prometida em 2011, dos conselhos gestores das APAs do Rio de Janeiro. Nós só temos uma APA, que é a do NEM, que tem conselho gestor instalado. Sem o esforço de Vossa Excelência, no sentido de ter pelo menos um cargo de confiança para botar um gestor, não é preciso nem um cargo de confiança, na verdade, basta a designação. Né? E, no entanto, por exemplo, a APA de Santa Teresa, a PAC, né, que é uma APA também, das mais antigas, até o momento a gente não consegue instalar o conselho gestor. Nem em nenhuma APA do Rio de Janeiro tem conselho gestor, o que exclui a população do Rio de Janeiro da participação efetiva na gestão dessas áreas de proteção ambiental. O que também é absolutamente lamentável, porque o discurso é de participação e a prática é uma prática excludente da população de participação das políticas públicas na gestão das áreas de proteção ambiental. Portanto, também não tem aqui nenhuma menção à questão da implantação, nenhuma menção com prazos efetivos para serem cumpridos de implantação dos conselhos gestores das unidades de conservação, o que é uma obrigação legal por conta da Lei Federal de Unidades de Conservação. Gostaríamos de, aliás, tem também a questão na derrubada de árvores, que nós já discutimos no CONSEMAC, e provavelmente não vou ter a oportunidade de, talvez até o final desse meu mandato, de voltar ao CONSEMAC, do licenciamento para a derrubada de árvores no que seria, que espero que não se conclua, na área de Mata Atlântica do Autódromo de Deodoro, que eu queria deixar registrado. Também não há nenhuma menção ao posicionamento da Secretaria na verificação do cumprimento das obrigações legais em relação a ThyssenKrupp em Santa Cruz, que é um problema ambiental seríssimo e que o município precisa de tomar um posicionamento em relação a essa questão. Porque há várias propostas legislativas aqui na casa, mas nós sabemos muito bem que as propostas legislativas têm uma limitação constitucional. Vale como ato político, mas quem efetivamente tem que tomar conta da incrível, absoluta poluição causada pela CSA é a Secretaria de Meio Ambiente, é a Prefeitura, é o Governo, é o Poder Executivo. E a poluição é óbvia. Então, é uma atitude que precisa ser tomada pela Secretaria. Por falar nisso, nós queremos deixar consignado nosso posicionamento absolutamente contrário da Secretaria
SEMAC, e infelizmente no funcionamento pessoal da Procuradoria do município, que entende que pelo fato de haver licenciamentos federais e estaduais, como ideia, a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura tem aberto mão da sua competência efetiva de não licenciar equipamentos poluidores da cidade. E aí se cruza, sem dúvida nenhuma, senhor secretário, o caso dos helicópteros. O fato do INEA licenciar, o fato da ANAC licenciar por motivos de segurança do voo, a competência da ANAC diz respeito à sua competência de direito aeronáutico. Não tem nada a ver com poluição. Cada órgão da estrutura de competência tem um órgão que tem uma competência derivada dos seus poderes. A ANAC não diz respeito necessariamente à poluição. Se o município tem competência em relação à poluição, ele tem direito de ação em relação a isso. Isso diz respeito à CSA, diz respeito ao saneamento das lagoas, que é um caso gravíssimo, que foi amplíssimamente objeto de campanha de promoção de promessa do prefeito em relação às margens da lagoa, sobre todo o sistema lagunar de Jacarepaguá, a questão da poluição sonora e também, finalmente, para eu concluir, acho que não vai dar para dizer sobretudo, sobre a questão da ocupação das praças da cidade. Nós temos aqui um pequeníssimo orçamento para a conservação e recuperação, mas é preciso, do nosso ponto de vista, que as praças da cidade não sejam objeto de ocupação por outras ocupações, para a ocupação de unidades de ordem pública, APAs, CUPAs, etc., porque na verdade não adianta ocupar um pedacinho, recuperar um pedacinho, quando na verdade nós estamos de fato acabando com as praças da cidade por tomá-las por outras finalidades. Então é isso, senhor presidente, são os vários pontos que eu gostaria de colocar, mais umzinho para finalizar. Eu gostaria que esse programa de bicicletas, que é um programa extremamente positivo, fosse complementado com um programa para calçada para as pessoas. De nada vale as pessoas não terem bicicletas para andar se os que tomam ônibus e não andam de bicicleta não tenham calçadas para se locomover e para tomar os meios de transporte público. Muito obrigado.